Você lê a Bíblia todos os dias, ou quase. Às vezes abre antes de sair da cama, às vezes senta à mesa com um café ainda quente, lê um capítulo ali no celular, dois, destaca algumas passagens, fecha o livro, levanta e em 40 minutos a mente já está outra vez inquieta e agitada. E você não entende por quê. A teoria está correta. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Está em Hebreus 4:12. Você acredita nisso. Mas a experiência diz outra coisa. E quando a experiência contradiz a teoria, a conclusão mais fácil é que o problema é você. Que você não está lendo direito. Que você não está entendendo. Que você não está com fé o suficiente. Não é você. Beleza? É o modo como a leitura acontece. E a ciência chegou num lugar parecido, pelo lado de fora, com outro vocabulário. A leitura bíblica diária é um dos pilares mais ensinados na vida cristã, com razão. Existe uma transformação real que acontece quando o cristão habita a palavra. Mas a forma que essa prática tomou na vida moderna levanta uma pergunta que raramente é feita em voz alta. Estamos lendo do jeito certo? Você conhece pessoas, talvez você mesmo, que leram a Bíblia inteira em um ano ou em alguns meses, que completaram planos de leitura, que conhecem um contexto histórico dos livros proféticos, que conseguem localizar Obadias sem hesitar, abriu a Bíblia ali, achou, né? E que ainda assim carregam uma mente inquieta, um coração que não encontra ancoragem duradoura, uma ansiedade que a leitura parece não alcançar. E a questão não é de fé, é como a leitura acontece. Em Romanos 12:2, Paulo escreve algo que a maioria lê rápido demais. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra grega transformai-vos é metamorfo, a mesma raiz de metamorfose. Não é ajuste de atitude, não é comprometimento renovado, é transformação estrutural de dentro para fora. Renovação vem de anakainosis, tornar novo por dentro, reconstruir o que estava formado de outro jeito. E mente não é só intelecto. Em grego, nous é a capacidade total de percepção, julgamento e orientação interior. A forma como você lê a realidade, não só como você pensa sobre ela. Paulo não estava pedindo que você aprendesse mais sobre Deus. Ele estava descrevendo um processo em que a sua forma de perceber tudo muda. A neurociência chama esse processo de neuroplasticidade. O cérebro adulto não é estrutura fixa, ele se reorganiza com base nos padrões de pensamentos que se repetem. As conexões que se ativam juntas, com frequência, se fortalecem. As que ficam em desuso perdem a força. O tecido muda com o uso. É como se fosse um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte e ele fica. O cérebro é a mesma coisa. Paulo escreveu isso antes do primeiro século terminar. Só no século XX que a biologia deu um nome para esse processo. A renovação que Romanos 12:2 descreve tem substrato físico. Não é só linguagem teológica bonita. O problema é que a leitura no modo moderno, rápida, orientada à quantidade, coberta de conteúdo, não gera esse efeito. Existe no cérebro uma rede chamada Default Mode Network, que seria a rede de modo padrão. É o que o cérebro faz quando não está focado em nenhuma tarefa específica. É a rede do devaneio e da memória autobiográfica, mas também da ruminação. Quando a mente fica solta antes de dormir, no trânsito, nos momentos de pausa, é que essa rede assume e começa a processar preocupações em loop. Então você vê ali o seu corpo agindo no automático, trocando de marcha, lavando uma louça, mas tua cabeça está ali ruminando, rodando, rodopiando em todos os problemas e preocupações que você tem. A leitura rápida de grandes blocos de texto não desativa essa rede. O cérebro processa as palavras na camada superficial, mas o modo padrão continua ativo em segundo plano, alimentando a inquietação que você estava sentindo no começo e tentando combater enquanto você lê. Você termina o capítulo e a mente estava a 2 lugares ao mesmo tempo. Eu sei bem como isso funciona, minha cabeça é super agitada e além disso eu tenho um pouco de TDAH, então às vezes eu começo a ler no começo da página, eu chego no final da outra página e eu nem sei o que eu li. Meus olhos simplesmente foram passeando pelas páginas e a minha cabeça ficou em loop ali pensando em outras coisas. Andrew Newberg, um pesquisador de neurociência e neuroteologia,
na Thomas Jefferson University, passou anos documentando o que acontece no cérebro durante práticas contemplativas e leituras sagradas em diversas tradições. O que ele encontrou é consistente. Regiões ligadas à atenção sustentada e à autorregulação emocional ficam mais ativas durante a leitura lenta e meditativa. Aquela rede padrão do cérebro começa a perder o espaço. O cérebro muda de foco, muda de modo. Um versículo lido devagar 10 vezes faz mais do que um capítulo inteiro lido correndo. Para o que Paulo chamou de renovação, pelo menos. A tradição monástica cristã chegou nisso nos séculos 4 e 5, com o nome de Lectio Divina, leitura sagrada. Não era técnica de estudo bíblico, era uma prática de habitar o texto, ler um trecho pequeno, ficar com ele, ler de novo, deixar que interpelasse, avançar só quando estivesse no ponto, e muitas vezes não avançar. Eu mesmo já fiz isso algumas vezes, então às vezes você está lendo um versículo e aquilo te entra de um jeito no coração, dá um relaxamento que não tem como explicar, e aí você lê de novo, aí você lê em voz alta, aí você lê aceitando aquilo para você, e você sai com apenas um versículo muito mais renovado do que se você lesse um capítulo inteiro, 10 capítulos. Quando Jesus citou Deuteronômio 8:3 no deserto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, o contexto eram 40 dias de habitação. Não uma leitura de 10 minutos e seguir em frente. A imagem é de sustento contínuo, como comida que o corpo vai digerindo ali ao longo do dia. Josué 1:8 vai mais fundo. Este livro da lei não se afastará da tua boca. Meditarás nele de dia e de noite. O verbo hebraico para meditar, hagá, descreve um murmúrio, uma repetição em voz baixa. A meditação bíblica original era vocal. Rumoreante, né? Fica ali falando, meditando, o texto saindo pela boca devagar, mais de uma vez. Antes da imprensa, antes dos planos de leitura, antes da ideia de que terminar o livro é objetivo, era assim que a escritura era recebida. A mudança mais concreta é reduzir a quantidade e ampliar o tempo de habitação. Em vez de um capítulo, um versículo, em vez de ler e passar, ler e ficar, um versículo lido 10 vezes em voz baixa, prestando atenção em cada palavra, produz uma resposta neurológica diferente de 10 versículos lidos em sequência. Então, ler em voz alta não é preferência pessoal. Ela ativa vias neurais distintas de uma leitura silenciosa. A ler em voz alta envolve o córtex motor, o córtex auditivo e o processamento de linguagem ao mesmo tempo. O versículo passa de visual para auditivo, motor, rítmico. A probabilidade de conexões duráveis aumenta muito. A memorização vai além. Quando você memoriza um versículo para uso, não para recitar em público, você torna ele acessível no momento em que o córtex pré-frontal está sobrecarregado. Por isso que Paulo chama a palavra de Deus de espada do Espírito em Efésios 6:17. Uma arma não funciona guardada na bainha. O versículo memorizado é o que está disponível às 3 da manhã, quando o peso chega e você não consegue abrir o livro nem ligar a luz. E existe um princípio simples de seleção. Em vez de leitura sequencial sem intenção, escolher versículos que endereçam o que você está enfrentando naquela semana. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículos 6-7, para quando a preocupação com o futuro chega. Ou Isaías capítulo 26, versículo 3, tu conservarás em paz aquele cujo espírito está firme em ti. Para aqueles momentos quando a mente não para. Tem também o Salmo 94, versículo 19, quando os meus pensamentos se multiplicam dentro de mim, os teus consolos alegram a minha alma. Para quando o ruído interno não cede, a cabeça fica louca ali ruminando e pensando em mil coisas. A Bíblia não é um livro que você termina e guarda. É um texto vivo que habita você enquanto você o habita. Paulo sabia que a transformação da mente não acontece por acumulação de informação. Acontece por imersão repetida, lenta, intencional, em palavras que o Espírito usa para remodelar, de dentro para fora, o que o mundo moldou ao longo dos anos. Metanoia.
Não é palestra sobre mente nova. É o processo de a mente se tornar nova. A neurociência não descobriu nada diferente. Ela simplesmente descreveu de outro ângulo o que Josué 1:8 já instruía. Você talvez não precise ler mais, você talvez precise ler de outro jeito. Jesus cuida de você, inclusive da sua mente. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, hoje e sempre, e eu espero aqui nos comentários você me contar como foi a experiência de ter esse vídeo agora no seu arsenal e ter essa experiência de um novo modo de leitura. Grande abraço e até a próxima.